Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Heitor aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. E eu quero falar hoje sobre um tema simples de se entender, mas com o passar do tempo se torna cada vez mais difícil. E a gente analisando alguns comentários no nosso blog, no nosso canal do YouTube, a gente vê que algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender esse assunto que nós vamos falar agora. Vamos falar de uma maneira bem rápida e bem fácil de compreender. Não é um bicho de sete cabeças, mas há uma falha na compreensão de muitos irmãos na hora de compreender isso. Eu quero falar para vocês sobre Moisés. Muitos dizem que Moisés está no céu, né? E eu quero falar para vocês que Moisés não está no céu, né? Moisés morreu, Moisés está esperando, como todos aqueles que morreram crendo em Deus, crendo em Cristo Jesus, esperando a volta de Cristo para ir morar com Jesus, né? Entra até uma parte de arrebatamento secreto, ou morre e vai direto para a glória, que é outro assunto, né? Que também tem confundido a mente dos crentes aí, dos cristãos, e que a gente vai estar falando em outro vídeo, não nesse. A gente vai se ater apenas em Moisés aqui. E como que eu posso afirmar que Moisés não está morando com Deus, né? Diferentemente de Enoque e de Elias, que a gente vê que eles foram tomados para Deus, Deus tomou eles para si, nós não vemos essa ação de Deus com a vida de Moisés. Eu quero abrir, fazer uma leitura bíblica aqui com vocês, em Deuteronômio, capítulo 34, e eu quero que você abra a tua Bíblia aí, para você não ficar confundido. O grande problema hoje é que nós ouvimos as pessoas falar, a gente entendemos conforme as pessoas falam, mas nós não analisamos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então eu quero que você abra aí a tua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 34. Eu vou ler aqui, tá? Diz assim: Então subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan. Aí o autor do livro vai mostrar, vai explicar a terra até onde ia, até onde não ia, porque Moisés não entrou na terra prometida. Certo? Aí eu quero ler com vocês agora o verso 5 do capítulo 34. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar de sua sepultura. Então Moisés morreu. Deus tirou o fôlego de vida de Moisés, mas não tomou Moisés para si. Aí alguns falam assim: peraí, Heitor, mas a gente vê Jesus com os discípulos indo ao monte, e chegando lá, aparece Moisés e Elias, e Jesus e os discípulos vêm. Então, se Moisés apareceu juntamente de Elias lá com Jesus, então Moisés está vivo, está lá com Jesus, está lá com Deus. E eu volto a dizer, Moisés não está lá com Deus. Eu quero ler também esse versículo que está lá em Mateus capítulo 17, que é o Monte da Transfiguração, para nós compreendermos aqui bem fácil que Moisés está morto, dormindo, descansando, esperando a volta de Cristo Jesus. Como muitos que morreram em Cristo, como Pedro, Tiago, Paulo, Estevão, todos eles estão dormindo. Ninguém está lá na glória com Jesus, tá? Diz assim, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. A palavra transfigurar é trazer imagem. Então o que foi visto ali não foi Moisés literalmente, nem Elias literalmente, mas foi nada mais, nada menos que uma visão. Eles tiveram uma visão de uma transfiguração. Jesus, através da sua glória, do seu poder, né, que ele era Deus, ele estava aqui, embora fosse homem, mas ele também era Deus, ele transfigurou. O que ele queria ensinar? Peraí, então, mas já que Moisés está morto e Elias está vivo, o que ele quis nos ensinar com essa transfiguração? É simples, meus queridos. Moisés estava morto, está morto ainda, na verdade, está descansando. Ele queria mostrar a salvação como vai ser. Ele vai vir em vestes brancas, não é assim que a gente crê que Jesus vai vir em vestes brancas?
E os que estão mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar. Está lá em Apocalipse. Nós podemos fazer um vídeo depois, se for da vontade de vocês. E os que estão mortos, os justos mortos, ressuscitarão. E os que estiverem vivos, justos vivos, vão ser transformados. Não vão experimentar a morte. Então, ali era a representação nada mais, nada menos da própria salvação, da vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo. Quando ele vinha buscar o seu povo, ele vai ser aqueles que vão ser transformados, que era representado pelo Elias, que Elias, o profeta, ele não experimentou a morte, e os que morreram estão esperando esse dia, dormindo, descansando, representado por Moisés. Aí você fala, não, mas Moisés está no céu. Aí eu quero ler mais um versículo com vocês, tá? O último, que é base para você defender que Moisés está descansando, tá? Que arrebatamento secreto não existe, que ninguém morre e vai direto para a glória. A gente tem um artigo no nosso blog, jesuscristoeosenhor.com, lá tem as 3 mentiras do arrebatamento secreto. Então dá uma olhada lá depois, dá uma lida, você vai ver, vai esclarecer as suas dúvidas, tá? Livro, a epístola, a carta de Judas, diz assim, no verso 10. Verso 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Então, o inimigo queria o corpo de Moisés, ele queria o corpo porque Moisés está morto, né? Então, sabe, não tem por que ficar discutindo ou brigando que Moisés está com Cristo, que Moisés não está com Cristo, não está com Deus, não está no céu, ele está na sepultura que ninguém sabe. Nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 34, versos 3, que até os dias de hoje ninguém sabe onde Moisés está, tá, meus queridos? Então, qualquer dúvida, deixa aí o seu comentário, fala, não gostei, eu acho que você está equivocado, a gente vai estudar mais, a gente vai ler mais, mas eu volto a dizer, leia, examine, não fique apenas no texto, mas leia o contexto da palavra de Deus e você vai ver o Espírito Santo de Deus abrindo a tua mente para compreender a palavra de Deus. Agradeço aí você que assistiu esse vídeo, que até o fim, espero ter te ajudado e que você passe para frente. Fica com Deus, um grande abraço aí, que Deus te abençoe muito. Amém.